Piercings, tatuagens e modificações corporais. Uma coisa que pode ter chamado a sua atenção em algum momento ou outro da tua vida, principalmente quando tu era adolescente, Ed, Sasuke Uchiha. E você pode ter ficado fascinado com esse mundo, ter colocado o seu primeiro piercing no nariz ou na boca, ou talvez esteja planejando fazer a sua primeira tatuagem porque tu acha muito maneiro. Mas irmão, deixa eu te falar um barato, esse é um mundo mais cheio de gente filha da puta, oportunista e mentirosa que eu já fiz parte. Tatuadores que dizem que sabem fazer um estilo de tatuagem que eles não sabem só pelo dinheiro e acabam fazendo esse tipo de merda na sua pele pro resto da sua vida. Erros e falta de profissionalismo em procedimentos que eles nem deveriam estar fazendo, causando pessoas a quase perderem a visão. Parabéns, esse daí é do caralho. Ou pessoas que me fazem questionar o conceito de dor. Talvez isso seja só coisa da minha cabeça no final do dia. Hoje eu tô a fim de jogar um pouco de merda no ventilador e explanar algumas coisas que eu sei do meu tempo trabalhando como ou com tatuadores e também deixar vocês bem em alerta para não acabarem se fudendo na mão de algum desgraçado no mundo das modificações corporais. Ai, que lugar mágico. Mas antes, não esquece, hoje às 2 horas da tarde tem live lá na Kik jogando Hades 2. Caralho, finalmente lançou essa porra. Então vai lá me ver, primeiro link na descrição. Beleza, vamos lá. A ideia desse vídeo aqui surgiu porque eu tava falando de tatuagem com um parceiro meu e eu tava explicando algumas coisas pra ele porque, meu Deus, o cara tava preso a fazer uma merda de tamanho descomunal. Uma coisa que vocês aí que querem tatuar precisam saber é: estúdio caro não necessariamente é a melhor qualidade de trabalho que você vai receber. Por alguns anos da minha vida, eu trabalhei num estúdio de tatuagem ultra renomado, bagulho gigantesco, chique pra porra, as tatuagens eram caríssimas. Só que esse mesmo estúdio tinha sérios problemas com os tatuadores. Alguns dos tatuadores mais velhos de lá tendiam a pegar trabalhos que eles não sabiam fazer. Olha que bagulho legal. Explicando pra vocês como isso funciona. Muitos clientes veem uma tatuagem realista, super complicada, linda e maravilhosa e pensam: uau, se um cara consegue fazer esse tipo de desenho, com certeza ele consegue fazer essa frase fininha pra mim. Não, talvez ele não consiga, não é a mesma coisa. O mundo da tatuagem não é diferente do mundo dos desenhos. Não é porque uma pessoa sabe fazer desenhos realistas que quer dizer que ela vai dar um bom cartunista. São especializações diferentes e por mais que um pareça mais simples do que o outro, muitas vezes ambos têm o mesmo nível de complexibilidade. Então tinha muita gente que ia pesquisar o Instagram do tatuador, aí via um trampo assim, nesse nível, e ia lá fazer um traço fino. Só que aí o traço fino saia desse jeito. Parabéns, irmão! E eu ficava maluco das ideias porque eu sabia que os clientes estavam gastando muito dinheiro para aquele trabalho de merda. Não é falar que os tatuadores que faziam isso eram ruins, mas porra, irmão, pelo menos você pega um trampo que você sabe que você vai fazer com qualidade, tá ligado? Qual foi? O bagulho vai ficar no braço da pessoa pro resto da vida dela. Quando você faz tatuagens realistas, tatuagens grandes, você acaba tendo um pouco mais de margens para erros do que o normal. É mais fácil de esconder um defeito ou outro com um sombreamento, ou tendo tanto qualidade em um detalhe que um pontinho que acabou ficando meio errado, ninguém consegue notar. Agora uma tatuagem que seja um traço fino desse jeito demanda uma mão firme, demanda muita habilidade, porque você vai usar uma agulha extremamente fina, então não é pra todo mundo. Existem pessoas que só fazem esse tipo de trampo. E a parada é que isso é com tudo, irmão. Tem gente que não sabe fazer realismo e vai e faz. Tem gente que não sabe fazer oriental pensando que, ah não, vou meter uma carpa com esse fundo de onda, com esse não sei o que. Não, man! Tem regra no bagulho, tem uma ordem certa pra você fazer, pra ter algum sentido, tá ligado? E o que mais ressoa nos últimos anos é as tatuagens de anime. A pessoa vê um cara fazendo uma tatuagem realista e pensa que ele vai mandar bem um traço de anime. Esse era um bagulho que eu via pra caralho. Uns tatuadores fazendo o Vegeta com um sombreamento de um rosto humano. Fala, mano, meu Deus do céu, parece que era uma boneca inflável no seu braço. Então quando você for escolher seu tatuador, pelo amor de Deus, olha o portfólio dele, vê as coisas que ele faz, vê no que ele é especializado, e aí você vai lá e fecha um trampo com o cara. Porque muitas vezes o maluco só vai falar: não, faço sim, claro que eu faço. E aí, irmão, você vai acabar com uma merda dessa aqui no braço. Parabéns, que legal, né? Outra coisa pra você levar em consideração sobre tatuadores é que a maioria deles não sabe desenhar, e isso eu nem julgo muito eles. No meu tempo como tatuador, poucas pessoas tatuaram os meus desenhos, e não porque eles eram ruins nem nada, porque eu sempre fui pra um lado mais dark, mais emotivo, esquisitinho, do meu jeito. E, infelizmente, onde eu moro, o que ressoa com as pessoas é leão com coroa, leão com pai e mãe, leão de diamante, é só leão. Pessoal pouco criativo. A maioria das pessoas, eu por muito tempo, quando eu comecei
comecei a me tatuar, só ia lá no Pinterest, pegava um desenho, levava pro tatuador e falava, eu quero fazer isso daqui. Acabou. Então você pensa que não teria muita necessidade do tatuador desenhar, mas é aí que vem o problema. Se a gente vier aqui no Pinterest, vocês estão vendo essa mão aí. Talvez você que não saiba desenhar esteja vendo uma mão normal, mas eu, que sei desenhar, vejo uma mão completamente gangrenada. Essa menina mal sabe que ela tatuou uma mão digna de uma maldição de Jujutsu Kaisen. O dedão tá longo demais em relação ao resto da mão. Eu não faço a menor ideia do que é isso daqui, porque essa é uma paradinha que devia estar pra cima, pegando aqui nesse dedo. Esses risquinhos que tem aqui no dedo pra simular esses que a gente tem na nossa mão, eles dobram quando a gente mexe o nosso dedo, mas isso não foi feito na tatuagem. Então, esse é o tipo de coisa que se o tatuador soubesse desenhar, ele poderia facilmente corrigir pra fazer um bagulho com uma qualidade melhor, porque talvez em algum momento da vida dessa pessoa, ela note que a tatuagem dela tá completamente cagada e aí ela pensa, caralho, mané, fiz merda, hein? Outra coisa que é bom você pesquisar muito bem o seu tatuador, porque normalmente eles não vão falar quando eles fizerem isso, é quando eles estouram o traço. Estourar o traço é quando você coloca a agulha um pouco fundo demais na pele e a tinta acaba se espalhando de um jeito esquisito. Me usando de exemplo, tá vendo esse símbolo do Shadow of the Colossus que eu tenho no meu braço? Repara que algumas linhas estão um pouco mais grossas, outras estão um pouco mais finas. Isso não foi uma escolha artística, isso daí foi o tatuador que acabou errando uma coisa ou outra. Mas eu não julgo porque o moleque tava fazendo essas tatuagens, tá fazendo de graça pra mim porque ele tava treinando, então eu sabia do risco. Mas eu tô falando isso pra quando você for pagar pela sua, presta atenção nas linhas que o cara tá fazendo nos outros trabalhos dele, pra ter certeza se isso não acontece muito, porque né, pagando é foda, de graça eu até tanco. Mas se isso fosse o maior problema do vídeo, rapaziada, piercings são muito piores. Body piercings também é uma das coisas que eu fui por algum tempo. E são procedimentos simples, que normalmente usam catéteres, que são esses trequinhos aí, que eles ficam com uma varetinha de plástico, sei lá que porra é aquela, dentro da tua cara. E aí a pessoa passa o piercing por dentro, puxa, prende ali, acabou, finite. Porém a mesma coisa que acontece com alguns tatuadores, acontecem com alguns body piercings, de não avisar coisas que você deveria saber. Por exemplo, piercings transversais, eles são uma merda, cara, tipo, de verdade. Poucas vezes eu vi os body piercings lá do estúdio que eu trampava falando, olha, pensa bem nesse piercing porque ele pode se prender muito fácil em qualquer coisa. Tá numa área sensível da sua orelha. Se tu der um puxão nessa merda, mesmo depois de 1 ano de cicatrização, tu pode acabar rasgando um pouco a orelha e inflamando. Não é um piercing muito legal. Nada, pô. A rapaziada falava, bora lá, mano. Chega aí, vamos colocar essa porra. Largar a orelha, você quer ter um alargador legal, talvez gigantesco? Bom, toma cuidado, porque se ninguém te avisar e você não for uma pessoa muito consciente, você pode acabar rasgando a orelha. É bem legal, né? Algumas coisas podem cair um pouco pro senso comum. Essa daqui de rasgar a orelha foi um pouco de falta de senso da minha parte. Mas não vá no estúdio fazer qualquer piercing que seja, esperando que o body piercer vai te explicar exatamente todas as coisinhas. Ele provavelmente vai te falar só como tratar, o que você tem que fazer, por quanto tempo, e é isso. Pesquisa por conta própria as coisas que você quer fazer pra ter certeza se vai valer a pena a longo prazo ou não. Porque uma das coisas que não vale a pena a longo prazo é tatuar os seus olhos. A gente vai falar de modificações corporais. Se prepara aí que agora vai ficar um pouquinho nojento. Tatuar os olhos não é necessariamente uma tatuagem, é um procedimento, é um body mod. Meio que tatuagens e piercings caem pra categoria de modificações corporais, mas quando a gente fala de body mod, a gente tá falando de tatuagem nos olhos, bifurcação de língua, aqueles chifres que a rapaziada gosta de colocar na testa, às vezes até no braço. Até onde eu sei, e eu pesquisei isso daí, ninguém que faz esses body mods é um médico, alguém especializado nesse tipo de coisa, com um curso aprovado por algum órgão. Não. São pessoas que fazem por um tempo, elas falam, não, agora eu tô confiante pra fazer isso daí, confia. Claro que coisas mais extremas, como o nosso querido Anthony Lofredo aqui fez de arrancar o nariz, deixar os dentes mais afiados, arrancar as orelhas, aí sim você vai ter que deitar numa mesa de cirurgia. Você só precisa achar algum maluco que tá disposto a fazer esse tipo de coisa. Tatuagem nos olhos é mais um desses procedimentos. Eu adoraria mostrar o vídeo aqui pra vocês, mas não vai rolar, eu com certeza vou ser desmonetizado. O procedimento seria de uma pequena agulha sendo enfiada na parte branca do seu olho com uma tinta diluída. Eu não vou saber se é tinta de tatuagem, mas eu acho que é tinta de tatuagem diluída. Isso por si só já é arriscado. Eu acho que eu não preciso dizer, né? Ele é um procedimento tecnicamente recente comparado a outras modificações corporais, então a gente ainda não tem nenhum idoso com o olho tatuado pra saber como isso vai funcionar daqui a um tempo. Mas a gente tem pessoas que se arrependeram de fazer isso, como a Kat Gallinger. A Kat era uma mulher que tinha certo interesse por modificações corporais, nada muito absurdo no corpo dela, além de umas tatuagens, mas muitos amigos dela tinham feito o procedimento de tatuar os
olhos e ela decidiu fazer também. Ela então foi no estúdio de um cara que dizia ter feito isso mais de 20 vezes e decidiu pintar só o seu olho direito de roxo. Essa é a imagem do que aconteceu logo depois. Ok. Depois do procedimento, o olho dela começou a inchar, mas a gente tá falando da região do olho, o globo ocular. Ela disse, depois de ter ido pesquisar como é que o procedimento funcionava, que o tatuador não tinha diluído a tinta, ou seja, o maluco só meteu tinta de tatuagem grossa no olho dela, usou uma agulha mais grossa do que normalmente é usada e acabou fazendo tudo numa tacada só, aplicando a tinta meio rápido e espalhado, o que acabou gerando essa complicação. O olho dela ficou estupidamente inchado, mas por sorte ela não perdeu a visão, pelo menos até onde eu vi, né? Nos dias de hoje já não sei como é que ela tá. Esse tipo de modificação corporal, aquelas rapaziada que colocam uns ganchos nas costas e se pendurem, ai não, aí não dá. É algo que você não vai ver sempre por aí, mas de verdade, cara, eu não recomendaria você correr muito atrás disso. Eu já tive interesse em procedimentos mais simples quando eu era mais novo, de colocar umas presinhas de vampiro assim no dente mesmo, eu achava muito legal, mas tudo tem seu risco e por esse seu tipo de modalidade do body piercing, que não existe um diploma, algo pra você comprovar que a pessoa passou por algum estudo pra ser boa naquilo, tu tem que tomar cuidado redobrado com quem tu faz esses baratos, ou nem faz. Né? Pra que tu vai bifurcar a tua língua? Né? Pra que tu vai bifurcar? Porra, mano, tatua a cara, mas não bifurca a língua, irmão. Pra concluir esse vídeo, tomem muito cuidado nos lugares que vocês vão fazer os procedimentos de vocês. Não vão pensando que mais caro significa mais qualidade, porque não significa, mas também tem a cérebro, né? Não vai fazer uma tatuagem de 50 reais e depois ficar se perguntando, nossa, não acredito que ficou uma merda. Dá uma estudada nos trabalhos e nos malucos que tu tem interesse em fazer tatuagem com. Dá uma pesquisada, às vezes, nos tatuadores menores da sua cidade. A rapaziada que tem muito fogo pra fazer uns bagulho da hora, tem um estilo zero bala, mas acaba não recebendo muita atenção por conta desses estúdios gigantescos que acabam monopolizando o mercado. Eu já conheci muito tatuador com experiência, que tinha lá uns 5.000 seguidores no Instagram, que dava de 10-0 em todos os malucos que trabalhavam no estúdio que eu tava trampando. Então toma cuidado e fica de olho aberto, porque pra tu cair na mão de um filho da puta é 2 palitos. Mas bom, rapaziada, por hoje o vídeo vai ficando por aqui. Agora que eu reparei, meu cabelo tá espetado. Que porra é essa? Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. E você aí, tatuador, que eu sei, mano, eu sei, você tem alguma história relativa a essa pra deixar aí nos comentários. Mano, todo tatuador tem, viado. Tatuador vê cada coisa. Então você, tatuador, comenta aí o seu relato. E você, cliente, se você souber alguma coisa que aconteceu com algum parceiro seu ou até com você, deixa aí nos comentários, mano. E aqui de novo, não se ganha tatuagens como essa merda aqui por pesquisar muito bem antes de fazer. Não se ganha. Mas antes de ir, eu quero deixar a mensagem final do vídeo, que é: se alguém aí tiver interessado em tatuar um carrinho de supermercado na minha coxa, entre em contato.